Olá, tá escutando? Ah, tá me ouvindo? Eu estou. Você está escutando bem? Hã? Está escutando direitinho? Certinho. Ótimo. Alice, já entrou, Alice. Alice, você está escutando? Eu não estou escutando você, Alice. Bom dia, Danilo. Oi, bom. Nossa, você acordou agora, foi? Bom dia. Deixa eu projetar aqui. Amanda, eu vou projetar a tela, tá? E vou deixar a música rolar, falta só uns minutinhos. E a gente, depois eu vou fazendo os questionamentos. E a gente vai conduzindo, dando oportunidade para eles falarem também. Alice, como você já entrou, né? Nossa convidada é a Amanda, Amanda é professora de História. Já tive o privilégio de trabalhar com a Amanda. Prazer, Alice. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, juntos. Gente, eu vou fechar ali a porta para poder ver uma luz boa para a minha pele. Ai, você tá muito youtuber, Danilo. Uma luz boa da minha pele. Meu Deus do céu. Minha filha, na época de pandemia, todo mundo teve que inovar, né? Agora a gente tem que ser youtuber, influencer. Ai, meu pai. Vamos que vamos. Com quantos alunos? Oi? É uma turma? Ou É são uma todos? turma, é uma turma. É a turma da terceira série, vulgo terceiro ano. É só uma turma só. Meu Deus, eu não gostaria de ser terceiro ano, tá? Nesse momento. Por que não? Penso para eles, né, Danilo? Uma pressão muito grande nessa pandemia, tadinhos. Eu penso que agora eles terão a oportunidade de escolher a data do Enem. Então, dezembro, janeiro ou maio. Eu penso que a votação é provável que será para maio. Tomara, Danilo. Tomara. Assim, como a escolha será deles, então, alunos de escola pública, por exemplo, eu tenho quase certeza que vão escolher em maio. Com certeza. Alunos de escola particular ficaram um pouco divididos entre janeiro e maio. Aí envolve toda aquela questão social, né, Amanda? Sim. Sem Então, dúvida. é algo ainda a ser dialogado, não sei, nem todos alunos de escola particular têm concepções e convicções sociais para fazer com que realmente seja benéfico a todos. Isso aí. Pessoal, cadê? Luana, Letícia, bom dia. Bom dia. Ótimo. Vocês vão utilizar bastante o microfone hoje, tá? Então, cadê vocês, gente? Eu quero ver vocês. Esse negócio de A gente tá aqui. Não, eu quero ver vocês. Danilo. Cadê a Can? Desliga aí. Liga aí essa Can. A câmera já é demais, já. Danilo, você quer obrigar as meninas a aparecerem agora, Danilo? Claro. Um batonzinho, Danilo. Não, você não vai entrar para o Estados Unidos, não. Você vai entrar na sala 9 mesmo, tá bom? Isso, sala 9. Tá bom. Valeu, beijo, tchau.
gente vive, principalmente o nosso país. É um livro que ele foi lançado há já algumas décadas, mas ele é extremamente atual. Para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, e provavelmente, dependendo do curso que vocês escolherem na universidade, vai ser um livro obrigatório no currículo. A Bárbara fez uma pergunta aí no chat. Você consegue ler, Amanda? Deixa eu ver, eu sou meio... Tá, vou ler para você. Amanda, você pode falar sobre a concepção da meritocracia e sobre o motivo de isso não fazer sentido em uma sociedade tão afundada em preconceitos e desigualdades? Certo. Então, a meritocracia, para quem não sabe, vem de mérito, né? Então, é aquela coisa de eu dizer assim, olha, os meninos que estudam aqui no Cristo Rei, é o seguinte, eles passaram lá no... Tem um monte de gente que quer fazer medicina, né? Eles passaram em medicina. Então, você que está estudando lá no estadual, você que está estudando lá numa escola, lá, sabe, uma escola pública, né? Não estou dizendo que o ensino público é ruim, não, vou chegar lá. Dizer que ambos podem competir igualmente. Isso não vai acontecer. Por exemplo, o Enem. O Enem é uma questão bem complicada, porque eu posso fazer o Enem, você pode fazer o Enem, Danilo, e um menino lá do estadual pode fazer o Enem também. Ambos competindo pela mesma vaga. E aí? Nós vamos ter o mesmo mérito se nós passarmos? Nós três? Vai ser a mesma coisa? Então, como que eu posso... condecorar, vamos dizer assim, como que eu posso mensurar o esforço de alguém se a nossa sociedade é desigual e se as pessoas passam por processos educacionais, processos de vida completamente diferentes? Se hoje eu tenho no Brasil pessoas que podem fazer viagens internacionais, pessoas que podem viver muito bem, pessoas que podem usufruir de uma educação de mais qualidade, de uma educação mais profunda, enquanto eu tenho outros que, neste momento, não têm celular ou educação em casa para acessar a internet. Como que eu posso mensurar? Como que eu posso, por exemplo, colocar um Enem, como o nosso ministro disse, não é uma crítica, tá, gente? O nosso ministro disse o seguinte, o Enem é uma competição. Se você quer passar, você que estude. Essa é uma fala de meritocracia, mas eu não posso mensurar dessa maneira, porque, ok, vocês têm um computador para estudar, vocês têm o Danilo aqui para mediar o conhecimento de vocês, talvez muitos de vocês tenham uma estrutura familiar, né? Tem uma história de vida diferente de uma criança que não tem nem mesmo acesso à internet. Então, realmente, é a Bárbara, né? Isso. Bárbara, não dá para falar em meritocracia no Brasil. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu estudo na Faceli. E eu sou uma negra de pele clara. Eu tenho muitos privilégios por ser uma negra de pele clara. Eu tenho muito mais privilégios que o Danilo, por exemplo. E na minha sala, composta por 50 pessoas, eu sou a única mulher negra. Na minha sala, composta por 50 pessoas, não tem nenhum, tá? Que eu já observei, não tem nenhum aluno que veio de escola pública. E eu estou falando da Faceli, uma universidade municipal que está aqui do nosso lado. Não tem nenhum aluno na minha sala, que veio de escola pública. Então, a gente não pode falar de meritocracia no Brasil. É impossível, com o nível de desigualdade que nós temos. Pessoal, alguém quer fazer alguma fala, fazer alguma pergunta? Até aí, tranquilo? Danilo, Oi, pode falar, Alice. eu acho que a meritocracia aqui no Brasil, ela é mais usada também, né, no caso, para manter essas desigualdades, porque a gente percebe pessoas de classes, né, mais pobres, posso dizer, aderindo a essa ideia de meritocracia e acabando por, como eu posso dizer, manter, né, essas desigualdades de uma forma já aceitável para aquela pessoa. Nossa, perfeita a colocação dela. Inclusive, eu posso falar rapidinho, Danilo? Eu sei que eu falo Pode? muito. Não, pode falar, tranquilo. É perfeita essa colocação dela. E isso acontece, foi a Júlia que falou, né? Alice. Alice. E isso acontece, Alice, justamente porque essa desigualdade, o racismo, ele está na estrutura da história. Ele está na estrutura da nossa sociedade. Eu vi que perguntaram sobre colorismo, logo nós vamos falar sobre desigualdade racial. E ontem eu estava numa rede social
E o que acontece? Descobriram nessa rede social que a Bombril, a marca Bombril, tem Eu estava vendo a polêmica. Você viu? Tem Sim. um produto chamado Crespinha. E para quem tem o cabelo crespo, ter uma marca de lã de aço chamado Crespinha dói, gente. Machuca. E aí, uma blogueira fez uma postagem sobre isso e eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas brancas dizendo que aquilo que ela estava falando era mimimi, que aquilo que ela estava falando era desnecessário, porque, segundo eles, crespo no dicionário quer dizer áspero. Mas o que quer dizer crespo no nosso contexto social? Então, sim, está perfeito o que você falou. Tudo isso que a gente vive, toda essa coisa de desigualdade, principalmente a desigualdade social no Brasil, ela é usada para manter, né? A desigualdade, ela é um círculo vicioso, justamente porque ela está na estrutura, ela está na história, ela está desde o início da história do Brasil. Amanda, se você quiser já falar sobre o colorismo, pode falar. Uhum. Tá, então eu posso falar um pouquinho sobre o racismo primeiro, Danilo? Pode. Na verdade, nós pulamos na sequência, mas não problema não. Pode... Você quer passar para a sequência e no final fala sobre o colorismo? Pode falar sobre o racismo e depois falar sobre o colorismo e a gente vai dialogando dessa forma, conforme onde for andando. Tá, então, gente, é o seguinte, quando a gente fala em desigualdade, a gente tem a desigualdade de classes, a gente tem a desigualdade de gênero, que aí a gente vai falar sobre a mulher, a gente vai falar sobre os LGBTs, a gente vai falar sobre as pessoas trans, né, que infelizmente ocupam sempre, na maioria das vezes, cargos mais subalternos. Então, a gente vai falar, quando a gente fala de desigualdade social, a gente está falando de um desigualdade, a gente está falando de um campo muito amplo, né? E de preconceito também. Só que no Brasil, o que marca mais a nossa história é o preconceito racial. E o preconceito racial, gente, é impressionante, porque no início, né, lá do século XIX, no meados do século XIX, começou uma teoria muito forte, uma doutrina muito forte da eugenia. O que era a eugenia? Eram estudos que diziam o seguinte, né? Sociólogos, inclusive cientistas, que diziam que o homem branco era superior ao negro, tá? Chegavam a comparar os negros com seres animalescos. Então, eles diziam que os povos negros deveriam ser submissos aos brancos porque eles eram inferiores intelectualmente. Então, essas teorias foram também usadas como base para eles poderem entrar aqui no nosso país, entrar na África e fazer o que eles fizeram. Usando também, é lógico, do etnocentrismo, né? Que Danilo vai falar também, mas já adiantando, o etnocentrismo, etno vem de etnia, etnia é igual a cultura, centrismo vem de centro, de ponto de partida. Então, quando eu sou etnocêntrico, eu acho que a minha cultura é superior que a sua. Eu acho que a minha cultura é mais importante que a sua. E foi isso que os europeus fizeram no nosso país e fizeram em outros países também, como no continente africano. Quando eles chegaram aqui, primeiro, né, eles usaram da religião, usaram da sua sensação de superioridade para dominar os nativos que aqui existiam. Depois vêm os negros para cá, né? Chegam os negros aqui no Brasil, que são escravizados, são maltratados, a gente tem toda essa história triste, eu fico até emocionada de falar sobre a escravidão, a gente poderia ficar falando sobre esse tema aqui por aulas e aulas que não teria fim, e em 1888, a gente tem a Lei Áurea, né? Que muita gente coloca a Princesa Isabel como, meu Deus, a rainha, a salvadora, aquela que libertou os escravos, os negros, ela é a mãe dos escravos. E a Princesa Isabel, ela fez essa libertação, ela assinou a Lei Áurea porque ela estava sofrendo uma pressão econômica e política da Inglaterra. Ela não fez porque ela era salvadora. Vale ressaltar-se quantas mortes até acontecer realmente a abolição. Exatamente. Quantos revolucionários que se deram mesmo, se doaram, deram a cara, realmente foram fuzilados, foram enforcados para
a sociedade, para as pessoas chegarem realmente a esse veredito final. Exatamente. Eu tô indo mais à frente para chegar na parte do colorismo, né? O que acontece? Os escravos, eles foram libertos e o que foi entregue a eles? Qual foi o benefício que foi dado a eles? Eles tiveram terras? Eles receberam alguma orientação? Eles receberam educação? Não, foi assim, vai embora, acabou. E quem veio para cá foram os imigrantes europeus, que mesmo que não tenha sido fácil, receberam terras, receberam um trabalho para fazer o nosso país crescer. E isso foi o quê? Fazia parte da eugenia, fazia parte de um plano de embranquecer a população, porque uma população majoritariamente negra era vista como feia, era vista como burra, era vista como inferior. E no Brasil nós tínhamos naquela época muitos mestiços. Então a ideia era embranquecer a população. Quando a gente fala em colorismo, como a colega falou, o que é o colorismo? O colorismo, eles são várias tonalidades de pele que os negros possuem, né? Hoje em dia as pessoas não sabem nem se falam negros ou se falam pretos. Por exemplo, eu sou uma negra de pele clara. A Viola Davis é uma negra de pele escura. O Danilo, ele é um negro que tem a pele escura, mais escura que a minha, mas ele não é um negro que tem a pele mais escura. E o que acontece? O Danilo vai falar daqui a pouco sobre o preconceito de marca e o preconceito de origem, então não vou adiantar, né? Mas no Brasil é o preconceito de marca. Esse estereótipo, quanto mais europeu eu pareço, quanto mais traços finos eu tenho, maior é o meu privilégio. Se eu tenho uma colega do meu lado que é negra retinta e ela está do meu lado, é nítido como as pessoas fazem, algumas pessoas ainda fazem muita diferença. Então, apesar de ser uma mulher negra e já ter sofrido preconceito, eu tenho que reconhecer os meus privilégios. E a gente tem que sempre lembrar, Danilo, que essa coisa do colorismo no Brasil, essas várias tonalidades de cores, elas surgem de uma história muito cruel, que eram dos estupros das africanas, né, que vieram para cá, para o Brasil. Exatamente. Amanda, assim, abrindo um parênteses aí, quem que assistiu Escritores da Liberdade? Alguém já assistiu? Lindo. Porque quando a gente fala da questão do preconceito de marca e preconceito de origem, fica claro o preconceito de origem dentro desse filme Escritores da Liberdade. Chega a ser irônico, né? Como assim, tem pessoas que são totalmente claras, mas vieram de quê? Qual é a sua origem? Qual a sua descendência? Então, assim, e mostra como que no filme da Liberdade, mostra como que a sociedade ela fica separada, totalmente segregada. Isso é muito... Quem não assistiu o filme, por favor, assista. É excelente. E é um preconceito já totalmente assim, enraizado, por mais que eles queiram mudança, basta... Estão precisando de alguém para essa mudança, a sociedade não enxerga dessa forma. Né? Realmente... Pode falar. E lá a gente também tem um preconceito muito grande com os latinos, né? Você ter características latinas é um preconceito muito grande, porque eles associam os latinos à violência. Exatamente. Se você é latino, realmente você está destinado à prostituição, você está destinado à violência. Ana Flávia, pode falar. Qual que é o nome do filme? Que eu não ouvi direito. Tá. Escritores da Liberdade. Tem na Netflix. Isso. Como que é? Repete. Escreve no chat. Vou escrever aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Pode falar, Amanda. Não, terminei. Eu estava falando isso, que aqui a gente pode perceber que o preconceito é muito relacionado à cor e aos traços das pessoas, né? Enquanto realmente nos Estados Unidos está mais relacionado à sua origem.
Então, assim, quando chega a ser... E é triste, né? Porque apesar... você tem alguns bairros ainda nos Estados Unidos ou em outros países que tem uma cultura bem americanizada, você vê como que é diferente. Eu fui em um país, por exemplo, um país baixo, e lá tem um bairro com o pessoal que veio com os latinos, assim, tem um bairro com o pessoal que veio dos Estados Unidos, tem um bairro do pessoal que veio da América Central e tem um outro bairro com orientais. Gente, e assim, e você entra no bairro, você consegue ver como que é nítido as características. E Aruba, por exemplo, ela tem, com os turistas, são 140 mil habitantes, se eu não me engano. E você, ao passar em cada bairro, você consegue observar como que é nítida a questão cultural. E como que as pessoas têm olhares diferentes. Sim. E não precisa ir longe não, tá, Danilo? Eu que sou professora aqui em Linhares, que trabalho em bairros diferentes, né? Já trabalhei em lugares diferentes. Você vê a diferença da periferia e dos bairros mais próximos ao centro. Existe uma diferença cultural e uma diferença de origem das pessoas e um olhar, uma forma de olhar o mundo diferente. Acho que foi a Bárbara que falou sobre a Meghan Markle. Foi. Nossa, maravilhosa colocação. O exemplo é esse mesmo. Aqui na nossa sociedade, ela seria considerada uma mulher branca. Iam falar, você é morena. Sim. E ela é vista como negra na Inglaterra, né? Constantemente a mídia frisava sobre as origens dela, sobre a origem dos pais. E ela tem os traços finos. Exatamente. Então, isso fica muito forte, muito enraizado na nossa sociedade. Quando a gente não tem como a gente falar de preconceito, falar de racismo, falar de todas as diferenças sociais e não recordar o Holocausto, não é, Amanda? Recordar o Holocausto, recordar o Apartheid. Não é à toa. Eu já li um artigo falando sobre Nelson Mandela, da questão, mas por que ele não merecia o prêmio Nobel? Eu disse, gente, para quem realmente acompanhou, estudou, sabe o que é apartheid, é muito triste. É algo, eu não tenho palavra para poder mensurar tudo que foi o apartheid. Né? Quando a gente fala tanto do apartheid como do Holocausto, são questões assim que eu falo que não são, abre aspas aí, tá? Seres humanos, fecha aspas. Porque não tem condição, tá? Não tem condição de uma pessoa prejudicar tanto o ser humano, o indivíduo, por ter uma concepção tão egoísta. Amanda, você, da área de história, de que forma você pode resumir assim, o Holocausto e o Apartheid para a gente? Então, primeiro eu gostaria de falar, gente, rapidinho, a diferença, posso falar rapidinho a diferença entre preconceito, discriminação e segregação, para a gente chegar lá? Pode sim. Rapidinho, tá? Então, o preconceito, vocês sabem que é o conceito pré-determinado de alguma coisa. Não necessariamente o preconceito racial. Quando eu digo, por exemplo, que todo nordestino ou que todo baiano é preguiçoso, eu estou sendo preconceituosa. Exatamente, eu sou baiano. Pois é. Entendeu? Preguiçoso você não é, né, Danilo? Ligado 220. Quando eu, por exemplo, digo que mulheres negras têm mais dificuldade para conseguir um trabalho, ou que mães que têm filhos pequenos, como a nossa colega disse aí, que esqueci o nome dela, têm mais dificuldade para conseguir um trabalho, eu estou já saindo do racismo, do preconceito, e indo para um passo além. Eu estou indo para a discriminação. E aí nós temos a segregação. O que é a segregação? A segregação é quando um grupo separa o outro, exclui o outro, seja por meio da violência, seja por meio da geografia, da regionalização, seja por meio da política. O que foi tanto o Holocausto como o Apartheid? Foram as formas mais severas e mais tristes de segregação que houveram no mundo.
Então, o apartheid, gente, ele só acabou em 1990. Acredito que vocês já saibam alguma coisa sobre o apartheid, né? Mas a Inglaterra tinha um domínio sobre a África do Sul e eles simplesmente dividiram que 90% das terras ficariam com os brancos e 10% ficariam com os negros. E é claro que as localidades mais precárias foram destinadas aos negros, que não podiam, para sair na rua, tinham que usar um passe, não podiam frequentar as mesmas escolas, não podiam sentar do lado de um branco, e mais, era proibido até as relações sexuais entre brancos e negros. E se as relações sexuais eram proibidas, o casamento também era. E Nelson Mandela, ele surge nesse cenário do apartheid da África do Sul como um revolucionário, como um ativista que lutava pela causa dos menos favorecidos. E aí o Nelson Mandela, gente, ele foi preso e ele ficou 27 anos na prisão. E não pensem vocês que ele não teve oportunidade de sair. Ele teve, disseram para ele, falaram assim, olha, Nelson, você pode sair, só que você não pode mais lutar pela causa negra, não, tá? Você tem que sair da prisão e ficar com a boca calada. E por isso ele ficou 27 anos preso, porque ele não aceitou, tá? E aí o apartheid vai acabar em 1990, né? Muito recente você imaginar que, cara, tem pouquíssimo tempo de uma história tão cruel. É muito triste você imaginar que há alguns anos, há poucos anos, caramba, eu nasci em 92, olha eu entregando minha idade, Danilo. 2 anos antes existia um regime onde pessoas eram segregadas simplesmente pela cor. E já o Holocausto, que é extremamente triste, né? O nazismo, uma das características do nazismo é o antissemismo, né? Que é o repúdio, o ódio ao judeu. Não foram os nazistas, gente, não foi Hitler que criou o antissemismo, mas é claro que ele demonstrou esse antissemismo para o mundo da forma mais triste que a nossa história, que já existiu na nossa história, né? Então, o que acontece? A segregação dos judeus, ela começou de forma gradual. Primeiro, ela começou assim, olha, judeus não podem ocupar cargos públicos, judeus não podem ter comércio, judeus não podem casar e nem ter relações sexuais com alemães, porque nós somos uma raça ariana, superior à de vocês. Aí depois a gente tem a formação dos guetos, e, enfim, os campos de concentração. Os judeus, eles eram separados pelas suas características físicas, por exemplo. Para vocês terem ideia, chegou ao ponto deles terem uma régua para medir o nariz da pessoa para determinar se ela era judia ou não. Quer falar alguma coisa, Danilo? Não, eu viajei aqui na questão, assim, de tudo aquilo tudo que aconteceu. Aí lembrei do filme Olga também, que ele não é... Tem um outro filme que eu assisti, que eu não recordo o nome, que não é nem a metade do que demonstra, de sofrimento que é demonstrado no filme Olga, né? Deixa eu te falar uma coisa, Danilo, que eu ouvi uma frase ontem, impressionante, que é o seguinte: eu e você assistindo 12 anos de escravidão, o seguinte, eu vou pro quarto, quando eu assisti 12 anos de escravidão, eu fui pro quarto, sentei e chorei. Porque eu sabia que naquela época eu estaria ali. Chega, me arrepio, ó. 12 anos de escravidão, isso mesmo, pessoal. Um outro filme também interessante é Tomates Verdes Fritos. Né? É um outro filme muito interessante também, que vale a pena assistir. Muito bom. Tem no YouTube, gente. Tomates Verdes Fritos. Estou colocando aqui. Ó, um dos melhores filmes que eu já assisti na vida. Podem assistir. E aí, Danilo, só para completar essa questão da segregação, a gente pensa o seguinte, segregação ficou no passado, o apartheid, o holocausto. Não, gente. A segregação, ela é divisão regional também. Então, nós temos uma forma de segregação muito presente na nossa sociedade, que são, por exemplo, as favelas. Caiu a senzala, mas foram erguidas favelas. A gente tem aqui na nossa própria cidade um exemplo de segregação, pessoal. A gente tem um bairro aqui chamado Nova Esperança, que ele não tem saneamento básico. Linhares é uma das cidades vistas como uma das mais promissoras do Espírito Santo, e nós temos um bairro que não tem saneamento básico, que o esgoto corre a céu aberto, que as ruas são mal iluminadas, que tem ruas sem calçamento. Então, existe segregação ainda hoje.
Quando você vai lá no Rio de Janeiro, que você olha o cartão postal e você vê aquela divisão perfeita entre as favelas no morro e, como eles chamam, né, o asfalto, ali Copacabana, aquele hotel maravilhoso, onde as maiores celebridades do mundo estiveram, e do outro lado, uma faixa de extrema pobreza. Perfeito. Amanda, nosso tempo chegou ao fim, tá? Nós temos muito, é uma temática que temos muito a discutir, né? Temos muito o que falar sobre democracia racial também. Com certeza. Mas vai ficar para um outro momento, um outro diálogo, uma outra aula. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Não, Deixa eu falar, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Peraí, acho que Júlia quer falar. Amanda, Júlia quer falar alguma coisa. Fala, Júlia. Não, só queria dizer que eu tô meio triste, porque eu acabei acordando meio tarde, cheguei meio atrasado, mas eu peguei uma parte boa da aula e dizer que, nossa, pelo amor de Deus, precisa ter outra aula sim, porque acho que faz muito tempo que eu não tenho uma aula que fala sobre esse tema tão abertamente, ainda mais no cenário que a gente está vivendo, a hora mais necessária para a gente falar sobre isso, né? Então, por favor, faça outra aula assim, para a gente poder debater mais, porque é um assunto que me interessa muito, é um assunto que eu gosto muito de falar, por mais triste que seja falar sobre isso, sobre como isso é tão recente, é, tipo, muito necessário. Então, eu adorei, tipo, mesmo que pegar metade, mas eu adorei ouvir tudo que vocês falaram e, tipo, sério, façam outra, pelo amor de Jesus Cristo. Que lindo. Deixa com nós. Amanda? Então, eu queria falar o seguinte, Danilo, que nesse momento que a gente está vivendo é muito delicado, né? E eu fui dormir ontem com uma tristeza muito profunda no meu coração quando eu li as coisas que as pessoas diziam no comentário dessa publicação sobre a Bombril que eu te disse. Porque a gente vê tantas hashtags de apoio ao movimento negro e a gente vê que, na realidade, elas não são praticadas. E aí fica a pergunta, como eu, branco, ou como eu, Amanda, negra de pele clara, posso fazer para contribuir com a causa? Ouça, dê voz, deixem o outro, deixe a minoria falar, porque só ela sabe como ela se sente. Só quem é LGBT sabe como é ser LGBT, só quem é mulher sabe como é ser mulher, só quem é negro ou preto sabe como é ser preto. Eu tenho certeza que o Danilo já passou por uma coisa que eu passei, que é estar numa mesa com pessoas brancas, e quando alguma pergunta mais difícil ou mais intelectual é feita, nunca nos dirigem. Mas nós precisamos de falar. Nós temos o nosso direito de fala e nós queremos. Então, Amanda, como eu, como branco, posso contribuir para essa causa? Para a causa não só dos negros, mas da minoria. Ouça, deixe que eles falam. Quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom. Me desculpem que eu falo um pouquinho demais, mas assim, não tem jeito, eu falo mesmo, né, Danilo? Ótimo, ótimo. Não. Eu espero que que nós possamos ter outra oportunidade. Foi uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz de verdade. Vocês são todos lindos, apesar de que eu não vi o rosto de alguns. Muito obrigada por estar aqui. Danilo, foi um prazer estar com você. Por favor, me chame mais vezes. Pode deixar, Amanda, eu que agradeço, tá? Pode ter certeza que chamarei sim, você sabe que por favor. Eu gosto de chamar todo mundo, né? De aproveitar todo mundo. Pode. E realmente, principalmente aqueles que têm conhecimentos bons para serem compartilhados, tá? Então, pode ter certeza que você será convidada novamente. Agora, eu agradeço profundamente, tá? Porque eu te chamei não te chamei como coordenador, Danilo, mas como professor e como seu amigo também, tá? Porque realmente, na certeza que você teria muito a contribuir, tá? Então, muito obrigado. Crianças, beijos e abraços e logo, logo estaremos juntos, tá? Nossa, já passou 8 minutos, tá? Tchau. Tchau, tchau. Agora descobri como é que eu saio. Aprendi. Tá. Aprendi. Aprendeu?